Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com o equilíbrio da vida. Bom dia para você, meu amigo, minha amiga que sintoniza neste momento o AM 1270 da Rádio Brasil Central, também o FM 90,1 frequência de qualidade. Estamos também em onda média, curta e tropical para todo o Brasil. O Conexão Ambiental está começando nesse momento. Uma ótima manhã também para você que nos ouve pela internet no www.radiobrasilcentral.com.br. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Conexão Ambiental, hoje, 16 de setembro de 2016. É isso aí, Crã. Hoje é sexta-feira, né, rapaz? Sexta-feira maravilhosa, o debate promete. Muito bom dia, Emerson Crã. Bom dia a você também, Ernesto Fleury. E olha só, o tema de hoje, muito interessante. O tema do programa de hoje é invisibilidade social. Olha só, Ernesto, é algo tão do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, que provavelmente a maioria das pessoas nem se dão conta que acontece. Ou dão, né? Vamos descobrir isso. Alguns estudiosos da área ambiental falam sobre o analfabetismo ambiental, da ausência de percebermos e conhecermos o mundo à nossa volta. Mas como falar de temas muitas vezes complexos que mexem com os nossos hábitos e costumes, se muitas vezes não enxergamos as pessoas que vivem ou passam por nós? A gente começa a entender a fundo esses temas quando percebemos que muitas pessoas são ignoradas, não são vistas como iguais, que por conta da origem pobre, de uma profissão que não lhe dá status, dinheiro e importância social, são desconsideradas a tal ponto que é como se fossem invisíveis. Preconceito, doença, é o que vamos discutir hoje no Conexão Ambiental. Uma ótima manhã para você, sintonizado aqui Sim. no AM 1270 e na RBC FM 90,1. No programa de hoje, o tema invisibilidade social. E você, nosso ouvinte, já sabe e quiser participar, os nossos telefones 3282-8780, o nosso e-mail conexãoambiental@hotmail.com. Também pelo WhatsApp você pode participar. 99670-9875 e o nosso Facebook, programa Conexão Ambiental. Para debater sobre esse assunto conosco, invisibilidade social, já está conosco aqui na bancada, nos estúdios da Rádio Brasil Central, a professora, psicóloga, mestre em psicologia social, doutora Gardênia Souza Furtado Lemos, ela que atua nas áreas de psicologia do trânsito e assistência social, professora universitária e atualmente é diretora de proteção social em especial lá da SEMAS, aqui da Prefeitura de Goiânia. Muito bom dia, professora Gardênia. Bom dia Ernesto, bom dia Emerson, bom dia a todos. Primeiro agradeço o convite da Rádio Brasil Central para estar aqui com vocês discutindo esse tema. Professora, esse tema é um tema que está em voga e muita gente às vezes não sabe, desconhece o conceito, mas tenho certeza que no decorrer do programa, o cidadão, o nosso ouvinte vai fazer uma reflexão de que realmente isso acontece e acontece a todo momento. O que seria invisibilidade social? Então, está em voga essa discussão até por ser uma temática recente. Vários autores têm debruçado e têm feito análises contemporâneas daquilo que a gente chama ora de invisibilidade pública, ora de invisibilidade social. E aí eu trouxe algumas reflexões, ou alguns autores em especial, brasileiros todos nesse momento, para a gente pensar algumas coisas que poderiam então traduzir um pouco esse conceito para a gente hoje. Gonçalves Filho, um professor da USP,
vem deixando claro já há algum tempo que, para ele, a invisibilidade, que ele chama de pública, é mantida e fundada por motivações sociais e psicológicas, por antagonismos de classe que ora são mais ou menos conscientes, ora mais ou menos inconscientes. Ou seja, motivações sociais, psicológicas e antagonismos de classe. Cada um desses 3 itens a gente já podia discorrer aqui longamente. Outra pesquisadora, Juliana Porto, que também escreve muito nessa área, vem considerando a identidade que aparece hoje como uma crise das relações entre os indivíduos na sociedade atual contemporânea, então, como efeito da estruturação socioeconômica advinda do neoliberalismo, que teve ou tem como protagonismo a cultura do consumo. E aí a gente pode também discorrer um pouco sobre essa questão mais econômica ou uma questão mais psicológica. Professora Gardênia, quem são os invisíveis na prática? Quem são considerados? O que os estudos falam, né? E sim, qualquer pessoa, nesse caso, quem são os invisíveis? E, às vezes, em determinado palco social, professora, por exemplo, numa igreja, por exemplo, num evento, na casa de um amigo, qualquer indivíduo pode estar classificado nessa questão de invisibilidade social por ele estar em um determinado palco e aquele palco não contempla o seu bônus cash ou o seu status. Às vezes uma pessoa está num determinado palco social e esse status, o que ela tem de reconhecimento social, ela não é reconhecida naquele palco. E, de repente, ela pode ser enquadrada como invisível socialmente naquele palco social. Isso é possível? É possível, sim. E seria, no que você diz, seria um conceito mais fugaz, então, né? Mais rápido, passageiro de invisibilidade. Mas, se a gente pergunta quem são os invisíveis, de uma maneira geral, são aqueles marginalizados, né? Aqueles que estão à margem daquilo que é considerado como hegemônico, aquilo que é considerado como valorizado, como o que dá status, ou aquilo que nos identifica enquanto outro, com o outro. Os excluídos seriam as principais vítimas da invisibilidade. E se a gente pensar nas cidades, ou nas profissões, ou na configuração social hoje, há de se considerar que a invisibilidade torna mais grave ainda a exclusão. E aí a gente tem uma série de grupos sociais ou profissões que poderiam ser mais visivelmente, olha que interessante, mais visivelmente consideradas invisíveis. A exemplo, as profissionais ou os profissionais do sexo, a população em situação de rua, garis, varredores, né, profissionais da coleta urbana, cobradores de ônibus, seguranças, agentes de segurança, não os policiais, mas as seguranças privadas e por aí vai. Professora Gardênia, é engraçado, são pessoas que trabalham, têm um trabalho digno, muitas vezes, mas a sociedade não reconhece e por isso às vezes os tornam invisíveis socialmente. A gente vai dar uma rápida parada para o intervalo, daqui a pouco a gente volta falando mais sobre invisibilidade social. Conexão Ambiental. Voltamos então aqui no Conexão Ambiental, hoje falando sobre invisibilidade social, conversando com a professora Gardênia Lemos, ela que estava falando sobre essa questão, né, dos palcos sociais, da invisibilidade social, e dizendo para ela, professora, é incrível como cada ser humano, cada cidadão, amigo seu, quando você conversa, e eu estava dizendo para meus colegas sobre o tema do programa de hoje, e eles ficaram bastante sensibilizados, porque cada pessoa tem uma história para contar, ou vivenciou na pele, ou viu acontecendo esse fenômeno da invisibilidade social, não é verdade? Sim, é interessante a gente pontuar que se eu falo hoje com um amigo, com um colega, que ele percebe como invisível, como sendo invisível na sociedade, apesar da gente conceituar isso recente, as origens são antigas. Então,
não é hoje só aquele que difere dos padrões aceitos hoje, que são ou que já foram ou não foram invisíveis. No Brasil mesmo, a gente vai ver que isso começa gerações atrás, com os golpes de expoliação dos direitos, de expoliação dos acessos, a divisão entre a servidão e a força trabalhadora, a violação da terra, a perda dos bens, a ofensa contra as crenças, ritos e festas. Então, não só as questões socioeconômicas, mas a gente percebe muito marcadamente que o diferente, aquilo que não faz parte de um status quo referendado, como a gente vê hoje a questão das crenças muito visíveis, e em momento eleitoral isso aparece, né, quem é de tal ou tal, quem segue tal ou tal crença, acaba se organizando também em grupos contra movimentos hegemônicos, inclusive. Professor Gardênio, então assim, de forma geral, ninguém está isento de forma contínua, eu vou falar assim, o Ernesto falou do palco social, aquele momento, pode ser uma situação momentânea, mas também pode ser uma situação quase que eterna para a pessoa, ou para as pessoas e grupos. Nesse sentido, ninguém estaria seguro, né, de que não poderia ser ou estar invisível para a sociedade. E sim, o palco, nesse sentido que traz a luz, né, que coloca a luz sobre aquilo que é valorizado, aquilo que é destacado, ao mesmo tempo deixa de colocar essa luz, então, sobre características que a gente não quer valorizar. É preciso que a gente pense que a origem, ela não é só individual, ela é construção social. A origem da invisibilidade seria construção social, mas construção social reforçada também por movimentos individuais. E alguns conceitos da psicologia seriam importantes para a gente também debater, como a identidade, o sentimento de pertença a um grupo, né, a um grupo social, a um grupo qualquer que seja. A questão da exclusão também seria bem interessante da gente pontuar. Exclusão que vai manifestar na segregação, na marginalização, na discriminação, e tudo aquilo que a gente inicialmente aqui falou de preconceito poderia estar elencado nessas três categorias. Olha só, uma situação inusitada. Uma situação interessante foi o caso do psicólogo Fernando Braga, que passou 8 anos realizando um experimento social para sua dissertação de mestrado. Para isso, se passou por Gari, varrendo as ruas da Universidade de São Paulo. Professores e colegas não o percebeu durante esse tempo, e na conclusão da tese ele escreve: as pessoas enxergam apenas a função social do outro. Quem não está bem posicionado sob esse critério vira mera sombra social. No caso e na ocasião, ele utilizava e usava o uniforme de Gari, né, como simbologia. É um experimento, ele, né, conseguiu, aí tirou essa conclusão. O que você diria disso? Foi muito interessante, esse trabalho foi muito divulgado. Ele depois publica um livro, Homens Invisíveis, não me lembro a continuidade do título, mas Homens Invisíveis, e trata bem foi uma pesquisa etnográfica em que o pesquisador se mistura com o objeto que ele quer estudar, e ele sentiu ali dentro do ambiente que ele estudava como ele se torna invisível quando veste um uniforme e quando se coloca numa posição diferente, né, dos seus colegas estudantes ou dos seus professores. O uniforme, ele rotula e ele muitas vezes serve como uma máscara mesmo para as pessoas que são invisíveis, que são consideradas invisíveis, mas uma barreira para aquelas outras que consideram-nos invisíveis. Então, o uniforme de Gari, o uniforme, daquela maneira, o uniforme do agente de segurança, também faz com que muitas vezes grande parte da sociedade passe por essas pessoas como se fossem objetos e não pessoas. E nesse sentido, a frase que ele diz tem muito significado. A gente percebe a função social do sujeito e não a sua singularidade, não a sua individualidade. Professor Gardênio, o que eu acho? Eu li algumas matérias sobre esse experimento, né, que o Fernando Braga fez, se passando. Primeiro eu achei incrível ele passar 8 anos fazendo esse experimento.
né? É impressionante, mas dele dizer assim que ele saía da aula, né? E minutos depois ele retornava ao espaço, praticamente. Ele disse que entrava nos corredores da faculdade vestido de gari, por exemplo, para ir ao banheiro ou tomar água, e professores e os colegas que acabaram de ter um contato com ele não o percebiam, não viam, né? E isso é muito sério. E aí esse termo que ele usa, a pessoa vira mera sombra social. Essa questão do uniforme é seríssimo, né? Dentro dessas profissões que você citou, o segurança, o cobrador, o profissional do sexo, o próprio gari, né? E o quanto que fazendo um contraponto, e o quanto que um bom dia, uma boa tarde, quebra essa relação. E usa-se muito a questão do utilitarismo. Se ele está usando o uniforme e ele tem um timbre da prefeitura, para uma informação, essa pessoa vai servir. Olha, onde é que fica tal ponto de referência? Para uma informação, ele vai ser um utilitário da pessoa, não uma pessoa humana, um ser humano ali que está trabalhando, desempenhando uma função e um papel social. Agora 8h mais 19, a gente tem que parar mais uma vez para um rápido intervalo, são as pílulas da política, tá aí, daqui a pouco a gente volta falando mais sobre invisibilidade social aqui no Conexão Ambiental. Conexão Ambiental. E estamos aqui com o programa Conexão Ambiental em cadeia no Sistema Brasil Central de Rádio, na FM 90,1 e no AM 1270, fora na questão da onda curta e onda tropical, também em cadeia para o Brasil inteiro, falando sobre essa questão importante, essa reflexão importante sobre a invisibilidade social, que a professora foi clara e enfática em dizer que isso não acontece de agora, isso há muito tempo atrás já vinha acontecendo e que é um processo de construção cidadã, construção social. Professora, muitas pessoas, se eu não tenho o hábito de notar alguém, esse alguém também se habitua a não ser notado. Isso gera um ciclo vicioso na sociedade, ainda mais dizendo nessa sociedade contemporânea, que tende a ser uma sociedade individual. Perfeito. Alguns teóricos afirmam que a nossa primeira identidade social é dada pelo outro. A gente passa a ser aquilo que o outro nos considera, aquilo que como o outro nos avalia, como que o outro nos julga. E aí a gente acaba respondendo a essas expectativas. Voltando naquele exemplo da pesquisa sobre os garis, lá em São Paulo, a gente nota isso muito bem, que alguns grupos, então, excluídos ou invisibilizados, vão se organizando em pequenos guetos. E como sair disso, né? Como você bem afirma, torna-se um ciclo vicioso. E como sair disso? Talvez dando voz aos excluídos, fazendo mesmo o resgate dessas pessoas ao pacto social, levantando então espaços de interação. Se a nossa identidade social é construída no encontro do outro, com o outro, por que a gente não propicia esse encontro hoje nas cidades? Por que cada vez mais a gente valoriza a individualidade e não o coletivo? E aí, se a gente for pensar na configuração da circulação das cidades, há muitos anos, ou desde sempre, o Brasil incentiva o transporte individual em detrimento do coletivo. E quando eu estou no meu carro, na minha moto, na minha bicicleta, na minha carroça, o que quer que seja, eu uso aquele espaço público apenas como um intervalo entre o ir e o chegar, entre sair e o chegar, e não um espaço de encontro, e não um espaço de produção e de reconhecimento de identidades. Professora Gardê, então a gente pode dizer que, por exemplo, a forma de se construir a cidade influencia nisso aí também? Nossa, muito. A arquitetura da cidade. O planejamento. A falta de espaços públicos, praças, locais de encontro, é uma forma de segregar e... Correto. E de separar também.
de segregar, de separar e de reforçar a identidade. De grupos, né? Por exemplo, então se o poder público constrói espaços na periferia, só o pessoal da periferia vai lá. Se você constrói espaços públicos no centro, bairros nobres, é uma forma de segregar. Como é que seria feito como é que se trabalha para circular isso melhor ou mais? Você não lembrou, e também é bem importante colocar, os condomínios de luxo, que são separados mais ainda, né? Mais além dos limites da cidade. E esse modelo também não é invenção brasileira, isso foi inspirado no movimento norte-americano de décadas atrás. Quando eles já superam, a gente começa a copiar, né? Mais ou menos isso. E a configuração da cidade, sim, faz toda a diferença. Se a gente vive nas aglomerações urbanas, a gente traz a possibilidade dessa produção, desse encontro. E quando o poder público, em todas as esferas, não investe na territorialização, na localização, porque a vida acontece nas cidades. A vida não acontece no governo federal ou no governo estadual. A vida acontece no âmbito do município. A gente vive no município. E é no município que há praça ou não há praça. É no município em que eu consigo me locomover bem ou não me locomover bem. Mas é toda uma tríade de poderes com possibilidades mesmo de intervir na configuração da cidade, que a gente vê que, ao invés de reforçarem o encontro, reforçam o desencontro. Então, a gente vê praças sucateadas, dificuldade de acesso no transporte público, não incentivo ao transporte público, não só em Goiânia, né? Isso serve da cidade pequena à maior cidade do país. Falando, você disse de grupos, que os invisíveis acabam se tornando pequenos grupos e eles precisam se unir para ter voz. E em que medida você consideraria que os veículos de massa, os veículos tais como Globo e canais Globo e tal, como eles criminalizam os movimentos sociais? As pessoas que não estão de algum sentido, não estão sendo beneficiadas ou tendo algum direito atendido, como o direito à moradia, o direito a ter saúde, o direito a ter educação. Algumas pessoas não têm esse direito, infelizmente, embora esteja no contrato maior nosso, que é a Carta Magna, mas muitas pessoas, eu diria muitos, não têm esse direito. Então elas criam os movimentos sociais. E existe uma forte tendência de criminalização à medida que você condena esse ou aquele integrante do movimento e se criminaliza todo o movimento social tão fundamental e tão necessário para a Constituição e para o fortalecimento da democracia. E aí, outro conceito de democracia. O que você diria sobre isso e também dessa questão de profunda descrença do cidadão, como um todo, em nível conceitual, do próprio processo político que a gente vive hoje. Quer dizer, o cidadão, de uma forma geral, ele é um excluído, porque o governante não pensa e não olha por ele, não é verdade? O que você diria sobre isso aí? Isso aí, essa invisibilidade social, poderia gerar preconceito para com os outros que têm o poder? A gente vive um momento muito difícil, né? Um momento de retrocessos mesmo. E são tantas pontuações, mas a gente poderia pensar que, bem dentro daquilo até que eu disse antes, se a gente acredita que é preciso dar voz aos excluídos para que eles, né, percam essa coisa velada, essa coisa nublada em que eles foram colocados praticamente e se mantiveram por ali, como que hoje eu chamo as ruas se qualquer movimento contrário à hegemonia é tido como marginal, é rotulado como vandalismo e etc. Então, é um momento, e esses momentos historicamente tensos na democracia não são a primeira vez que acontecem no Brasil, né? A gente superou alguns, acredito que vai superar esses também, mas são momentos de muita tensão. Enquanto você dizia, eu pensava que, para além dessas manifestações
de fora algum governante, fora Temer, fora Cunha, fora Dilma, que a gente assiste recente, há toda uma gama de sujeitos que são cerceados em seus direitos, naquilo que você bem pontuou. Então, a gente não tem acesso à saúde, a gente não tem acesso à educação, a gente não tem acesso à cultura. E eu pensava numa população que está extremamente vulnerabilizada, extremamente marginalizada, e é crescente aqui no município de Goiânia, no Brasil, mas falando do município de Goiânia, o que tende a piorar se a gente continuar em crise econômica, que é a população que se encontra em situação de rua. Como que aquela população que não tem documento, que não tem acesso ao sistema de educação, de saúde, ou que foi discriminada, excluída e marginalizada já desses equipamentos ou serviços públicos, volta a ter voz, ou começa, né? Alguns nunca tiveram. Muitos e muitas nasceram nas ruas das grandes cidades. Como é que a gente propicia, então, voz? Uma resposta poderia ser facilitar a organização social desses grupos, incentivar, então, que esses grupos se organizem em movimentos deles, com a voz deles, e não a gente falando, a gente que não está nessa situação, falando por eles. Tá certo. Estamos falando sobre o tema invisibilidade social, um tema amplo, um tema bastante complexo, aqui no programa Conexão Ambiental. A gente para rapidamente, daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre esse tema. Conexão Ambiental. Muito bom dia para você, meu amigo, minha amiga, você sintonizado no AM 1270 da Rádio Brasil Central e FM 90,1, frequência de qualidade, onda curta e onda tropical, falando para todo o Brasil pelo Sistema Brasil Central de Rádio, hoje conversando com a professora Gardênia Lemos, e que, falando desse tema tão controverso, tão difícil, tão amplo, que chama-se invisibilidade social, eu passo a palavra para o Emerson Kran, que quer falar sobre a questão da mídia, né, Kran? Eu queria retomar, professor Gardênia, essa questão da mídia. Eu quero citar 2 casos e ver se isso é essa questão de visibilidade. Na década de 90, a música sertaneja sai, né, do âmbito, por exemplo, de só tocar em rádio AM e começa a tocar em FM. Algumas duplas, né, começam a tocar em FM, né? E, por exemplo, as grandes redes, né, as grandes emissoras abraçam esse movimento, mas qual é o interesse? É ganhar dinheiro. Outro caso, por exemplo, o movimento hip hop. No sertanejo, no caso, houve uma inversão, porque ele era muito questionado, até um preconceito grande, aí cresceu a indústria do sertanejo e o FM se apoderou. Exatamente. É uma questão de dinheiro mesmo, né? Dinheiro, outra questão, por exemplo, que aí tem uma pequena diferença que eu quero ressaltar, o movimento hip hop, né? É movimento de periferia, marginalizado, né? Enfim, né? E de uns tempos para cá, né, nos últimos 10 anos, as grandes emissoras começaram a abrir espaço e ter, inclusive, programas sobre esse movimento cultural, né? Aí a questão, no caso da mídia, o interesse é comercial, mas também assim, de não perder nicho, de não perder espaços, de movimentos que que crescem e, como você pontuou, querem ser ouvidos e ter voz. A internet hoje modifica um pouco essas relações, né, midiáticas. A gente não vive mais os tempos, o desenho que a escola de Frankfurt tanto colocava para a questão da mídia. Da música sertaneja, é bem interessante você pontuar mesmo, porque aquilo que era rotulado ou marginalizado como caipira, pior, de alguma maneira o caipira era pior do que o cidadão urbano. E esse movimento, perdão, que aconteceu o êxodo rural. Então, a partir deste momento, o que era caipira não aceita mais a identidade de caipira e quer ser urbano. E é onde acontece essa grande falência, o inchamento das cidades, a favela, o processo de favelização, né, das cidades e tal. Então essa pessoa não quer mais ser caipira. E hoje caipira é moda, hoje caipira é bom.
Né, professor? Continuando. E por trás disso, a gente sempre se depara com o capital, né? Com o interesse do capital. A gente fala aqui e volta aqui. Qual é o interesse por trás? É o interesse do fortalecimento das singularidades ou o interesse do fortalecimento do capital mesmo, do dinheiro, dos recursos que passam por trás? A gente podia separar a questão da publicidade e da grande mídia de uma maneira geral, não só publicitária especificamente, e a gente vai perceber que ela cria intencionalmente essas confusões. Ora muito explícitas e conscientes, ora não, mais veladas. Mas cria essa confusão em que faz com que a gente se aproxime cada vez mais daquilo que é o produto que se quer vender. Então, quando a gente pensa do sertanejo, e aí hoje tem o sertanejo universitário, já que estamos mais de 80%... É uma evolução, né? A gente pode dizer que é evolução, será? Ou não. Mas já que estamos mais de 80% da população nas cidades, e incentivados à escolarização formal, então o sertanejo universitário passa também ser algo que a gente almeja ser. A gente almeja, enquanto sociedade, se encontrar naquilo, se identificar naquilo. Então, o hip hop também pode ter sido um desenho parecido, né? A gente começa a perceber a voz dissonante, mas alguém percebe, alguém com letra maiúscula percebe que há uma possibilidade de exploração disso que acontece, que é essa identificação com o hip hop, por exemplo, o hip hop, mas poderia ter vários, né, outros exemplos, que essa identificação propicia ganhos financeiros, e aí a gente passa a vender aquilo como o ideal, num processo quase que sistemático e permanente, em que o consumidor começa a se reconhecer cada vez mais com aquele produto, seja o sertanejo, a roupa tal, o tênis tal, e acha que aquilo é que é a sua identidade. Outro dia eu li uma entrevista no sistema penitenciário, uma reportagem sobre o sistema penitenciário, em que alguns dos participantes lá dessa reportagem ressaltavam que mesmo dentro do sistema prisional se destacam alguns bens de consumo considerados mais ou menos valorizados. Então, ter um tênis de tal marca dentro do sistema penitenciário faz diferença no status e na visibilidade ou na força de tal reeducando, né? Consumir aí, então, é ser visível. Isso. Nessa perspectiva. Sim. Consumir é ser visível, é se identificar com o outro e poder, então, se misturar com os demais da sociedade, os demais bem aceitos da sociedade. Seguindo essa lógica do consumo, vamos numa escola estadual onde existe gente classe média e classe baixa. A classe média tem o consumo mais elevado, então o filho do pai de classe média às vezes tem um tênis mais transado, um tênis da moda. E tem o filho do pobre, do mais pobre, que não tem um tênis e tem, às vezes, ali usando um quichute ou uma conga. Nossa, né? Não existe mais. Existe, ou uma sapatilha, ou uma chinela de dedo, não é? Mas eu já usei isso e na época era status. Era status, na nossa época era status. Aí, antes de chamar o intervalo, eu deixei essa pergunta. Usar um quichutão novo. Pois é, vamos supor, essa criança, por estar usando algo que não tem valor social, ela poderia estar sujeito a um bullying, um eventual bullying. E o bullying pode ser considerado uma distorção da invisibilidade social? Daqui a pouquinho, antes do comercial, agora a gente tem que chamar a pílula. 8 horas mais 39 minutos. Ricardinho tá doido para apertar o play lá na pílula. Daqui a pouco a gente volta falando sobre invisibilidade social aqui no Conexão Ambiental. Conexão Ambiental. Retornamos então aqui no Conexão Ambiental da Rádio Brasil Central e Sistema de Rádio Brasil Central, FM e AM em cadeia. Estamos recebendo a professora Gardênia Souza Furtado Lemos, psicóloga, mestre em Psicologia Social.
e doutora em saúde coletiva. Ela está falando para a gente, para todos os ouvintes, sobre a questão da invisibilidade social. E na pergunta que eu deixei no bloco passado, eu estava dizendo do Quixote, do Conga e tal, acabando revelando a nossa idade aqui na bancada. Mas eu queria perguntar o seguinte: se o aluno não tem o poder de consumo num grupo seleto na escola, ele pode estar sujeito ao chamado bullying. E o bullying poderia se enquadrar no conceito de invisibilidade social, professora? Sim, a gente precisa ter cuidado com esse conceito ao penalizar ou colocar como se fosse a culpa de um colega, né, na escola, pensando nos alunos, estudantes, de um estudante sobre o outro. Por que então alguém critica, e vamos começar primeiro pela crítica, ou seja, algo mais leve? Por que alguém então critica alguém por ter o cabelo diferente, a cor de pele diferente, o tênis, Bamba, o Quixote, ou qualquer que seja hoje outros, né? Hoje Nike, Adidas e sei lá o que mais. Por que alguém critica o outro por ter algo diferente ou por não ter aquilo que eu tenho, né? Isso não é só responsabilização individual. Colocadas as patologias de lado, que sim existem, a gente precisaria ver a conformação social disso. Então, a questão do consumo, o reforço da publicidade, em querer fazer com que sejamos aquilo que se vende, que nos confundamos com aquilo que se vende, também além disso, leva a outras considerações. E a gente pensava que antes, a questão da escola como um local de encontro, um local onde, para além dos conceitos formais que uma escola obrigatoriamente deve passar, a escola é um local de construção também. O ser aceito hoje tem um custo muito alto para a criança? Sim. E se na escola a gente diz que é esse local da aceitação, esse local do desenvolvimento, então, não só das habilidades técnicas, mas também das habilidades sociais, como é que será que o professor, então, independente do aluno que manifesta bullying sobre outro aluno, sobre outro colega, como é que será que o professor percebe os jovens, os estudantes que estão nas escolas? Será que a escola consegue hoje ser atrativa aos jovens? Esse espaço que já foi diferente em diversos momentos históricos, hoje parece muito diluído e também tenso e conflituoso pelas relações da grande mídia, em consequência das relações da grande mídia, sim, da permeabilidade das relações em rede, né, da internet, então. E aí a gente percebe manifestações, Ernesto, nas escolas, que vão sim fortalecer a ideia do bullying, que vão sim fortalecer espaços que propiciam o bullying. E o professor, a professora, teria, então, a política pública de educação tem se debruçado sobre o que é a juventude hoje, quais são os conceitos que a juventude hoje traz consigo, as revoluções e as inquietações e os conflitos mesmo da juventude não são compreendidos muitas vezes pela escola ou pelos professores, e ali se torna um local sim, propício a cada vez mais discriminação, exclusão, marginalização e consequente bullying. E violência, né? Violência. A gente tem casos de alunos que têm suas vidas ceifadas por conta de pouquíssima coisa, algo que é injustificável. Professora, no sentido mais prático da coisa, a falta de uma política pública, a falta da valorização do profissional da educação, até que medida você diria que isso contribui muito, né, para esse caso? Porque uma vez que existe a forte entrada da internet na vida e no convívio do jovem, existe também uma desvalorização do mestre que está ali educando aquele jovem. E essa inversão de valor do ter para ser vai para dentro da escola. É uma situação difícil. Como sair disso? Sim, a valorização do professor, a valorização da educação enquanto política pública é fundamental. E essa valorização pressupõe uma escola sem cabresto, uma educação sem cabrestos. A gente vive hoje também essa discussão
muito presente em movimentos sociais. E a doutrinação ou a não doutrinação, né, a formação escolar formal passa por um momento também de crise. Então, a valorização da política pública de educação, a valorização do professor, as condições materiais, as condições de trabalho para que esse professor exerça suas habilidades é fundamental. Mas certa vez, conversando com uma professora bem recente, a gente trabalha aqui no município de Goiânia, na assistência social, e há uma unidade de acolhimento para crianças que foram afastadas judicialmente da sua família. Nessa unidade, a gente atende crianças de 0 a 12 anos. E essas crianças, no período que ficam, então, no serviço de acolhimento, no abrigo, essas crianças vão para a rede de educação. Elas estudam nas escolas municipais aqui de Goiânia. E em uma das escolas, conversando com uma das professoras, ela nos colocava explicitamente que aquilo que é a habilidade da função e da tarefa dela, ela consegue, ou nas palavras dela, ela dá conta. Mas aquilo que é a reverberação do social, ou seja, lidar com essas crianças do serviço de acolhimento, crianças que foram vítimas de violência, crianças que foram negligenciadas ou de alguma maneira tem a sua origem nessas famílias invisibilizadas, lidar com essas crianças na escola, ela resume para mim, eu não dou conta. Eu não me formei com essa discussão. Professor Gardênio, eu queria voltar nessa questão do morador de rua, né? A pessoa que está nessa situação de rua. A prefeitura, eu acho que foi o ano passado que inaugurou um centro, né? Uma unidade de atendimento, acho que no centro aqui de Goiânia, né? Correto. Então, assim, e aí eu vi duas situações, assim, intrigantes. Primeiro, o cidadão reclama do morador de rua estar na calçada, em frente à casa, em frente à loja, etc, etc. A prefeitura cria uma unidade de atendimento no centro, quer dizer, no espaço onde esse morador está, mas tem dificuldade depois de lidar com o morador que não quer aquele centro de atendimento ali. Foi isso, né, que aconteceu? Sim, em dezembro de 2015 a gente reinstalou o Centro Pop. O Centro Pop é um serviço especializado de assistência social para a população em situação de rua. Então, um serviço não é abrigo, não tem dormitório, não tem moradia. É um serviço que atende e faz a ligação com as outras políticas, ou seja, um serviço que tenta reinserir o sujeito em situação de rua nas políticas de saúde, educação, no pacto social, se a gente resumisse. E quando da instalação desse equipamento na região central, a gente foi quase que bombardeado mesmo pela população que ali mora. A mesma população que nos acionava enquanto prefeitura o tempo inteiro para que resolvêssemos, para que retirássemos, resolver significa retirar nesse sentido, né? Para que retirássemos aquelas pessoas que sim, são vistas às vezes como um detalhe da paisagem, mas que em alguns momentos incomodam e incomodam muito. Então elas saem de fundo para a figura algumas vezes. E nesse movimento de dezembro, da reabertura do Centro Pop, a gente, antes da instalação da unidade, a gente deu uma discutida, fez audiência pública com a população, mas coisas que ficam muito superficiais, as pessoas também não vão para as discussões. E houve esse bombardeio no início, mas hoje eu poderia dizer que na região ali, a gente conseguiu trabalhar bem. Ou seja, há um trabalho da unidade também em relação a essa população em situação de rua, para que ela, então, se locomova por ali dentro da volta mesmo do Pacto Social, e há também um trabalho feito nos prédios e comércios ali da região para compreensão do fator social. Faltando agora 10 minutos para as 9 da manhã, a gente tem que dar uma rápida paradinha, né? Daqui a pouco a gente volta debatendo invisibilidade social aqui no Conexão. Conexão Ambiental.
Você está sintonizado no AM 1270 da Rádio Brasil Central e FM 90,1, frequência de qualidade, 8 horas e 51 minutos. A professora Gardênia estava dizendo do trabalho pontual realizado com os moradores de rua. E eu pergunto, professora, a gente vê que todo grande evento que se instala no Brasil, aí as Olimpíadas, o Estado dá um jeito de esconder os invisíveis, né? Ele esconde os invisíveis, faz alguma coisa e tal. As Olimpíadas vieram, foi um grande sucesso e tá aí. Mas tem o caso da Paralimpíada, e é um evento muito bonito e que traduz o conceito do esporte na sua amplitude máxima, na minha opinião, que é o conceito do desenvolvimento humano, da igualdade e da superação humana, né? E aí não estou jogando um vencendo o oponente individualmente, mas é da superação humana frente aos desafios. E o que você diria, por que a Paralimpíada sempre foi um movimento à parte? Quer dizer, não era paralela à Olimpíada, sempre era Olimpíadas, depois Paralimpíada. Por que assim dividindo o evento? Me incomoda muito isso. Esse ano ainda pensava muito nessa questão, né? Por que não fazer junto, um né? evento só? Por que não um evento só? Eu não tenho resposta direta, mas tem uma resposta na suposição disso que a gente vem discutindo aqui desde o início, né? Qual o interesse mercadológico, qual o interesse do consumo, qual o interesse do capital por trás. Então, ao mesmo tempo em que a gente diz valorizar a inclusão, no caso agora é Paralimpíada, né? Paralimpíada. Mudou até o nome. O que a gente diz, ao mesmo tempo em que a gente diz, então, de valorizar a inclusão e permitir o acesso, a gente não faz isso de uma maneira acessível e inclusiva quando separa as duas. Tanto essa coisa mercadológica, professora, que o veículo de massa trabalhou especificamente a Paralimpíada, dizendo caso a caso, caso de vida, de superação de determinado atleta, o que de uma certa forma comoveu o espectador. E a Paralimpíada do Brasil parece-me que é um grande sucesso, foi um grande sucesso, lotado as arenas e tudo mais, mas muito em função de ter pego o cidadão pelo coração. E se a gente for analisar, e eu quero que a professora diga, toda pessoa que se encontra no quadro de invisibilidade social tem uma história de muita superação por detrás. Eu queria que você falasse isso, do pouco que você viveu ou do muito que você acompanhou pessoas nesse sentido. Muito bem refletida essa questão do pegar pelo coração. Pegar pelo coração, né? Ficou bem claro isso mesmo. Que maquia bem, né? Nesse ano, né? Mas nesse de uma evento. certa forma foi até legal, porque assim, a pessoa olhou o outro. Se antes aquela pessoa era invisível aos olhos da sociedade, ela começou a vê-lo como um ser humano de vitória, um vencedor ali, por estar vivo e lutando pela vida. Mas não quero pegar por esse conceito que é muito minimalista. Eu queria que a professora dissesse da sua experiência em viver casos reais nesse sentido, professora. Porque a gente está falando para o Brasil inteiro, para que, no mínimo, as pessoas que façam hoje uma reflexão sobre essa questão. Até que ponto eu deixei de considerar uma pessoa humana na rua por ela estar num quadro diferente do meu, sabe? Nesse sentido. Me faz pensar, difícil ignorar que mentalmente é uma frase de cada um de acordo com suas possibilidades e a cada um conforme as suas necessidades. Então, também até que ponto, Ernesto, isso é superação? Superação do quê? Superação daquilo que me foi infligido, superação daquilo que me foi imposto, superação das negligências que sofri, superação das dificuldades de acesso que tive? Sim e não. Sim e não. Então, individualmente, alguns sujeitos se destacam. Mas é bem interessante, eu queria voltar a nós três aqui da mesa, quando a gente faz a brincadeira do tênis, e rindo disso, que na nossa infância a gente usava congas, esses tênis que eram valorizados ou não, mas a gente faz hoje com um sorriso de ter superado aquilo. E é como se a gente tivesse vencido na vida. Mas o que é um tênis no meu projeto de vida? O que é um calçado no meu projeto de vida? Então, o que a gente valoriza?
Isso aí mostra o quanto que a gente mercantiliza valores, né? E na década de 80... a gente pode falar tudo, até sério, exato. né? Mas é que na época, na década de 80, e aí entrando nesse métier, não existia a indústria de calçado, de automóvel, que tem hoje, que é essa indústria do consumo. Estava começando a se instaurar. Muito mais forte, do que na década de 90 Exato. houve já o pensamento ecológico do que esse consumo exacerbado poderia causar nas gerações futuras. Está 92 causando, né? E está causando. Quer dizer, eu estou dizendo uma coisa que estava no seu nascedouro. E hoje a gente está colhendo já reflexos disso. Né? E a inversão de valores aconteceu e é muito grande. Mas você não me respondeu a minha pergunta. Da sua vivência no trabalho de morador de rua, tem algum caso assim que chamou sua atenção, um caso específico? Nossa, teria inúmeros casos. A gente percebe que não foi uma coisa só, um fato só que leva a pessoa à situação de rua ou à situação de invisibilidade, fazendo aqui a nossa analogia com o tema. São uma série de fatores. Então, já pensando assim, e fechando a discussão, são uma série de fatores que conformaram aquela situação. Se o sujeito, por uma construção social e psíquica, se encontra nessa situação, como sair disso? Será que sozinho ele consegue? Então, na minha curta, talvez, experiência com essa população, eu percebo que aqueles com os quais a gente pode dizer que houve sim uma volta, um repactuamento social, são aqueles em que os poderes públicos agiram permitindo o acesso, facilitando o acesso, ou seja, incluindo. São aqueles, então, que puderam ser acompanhados e ter os seus mínimos garantidos no sentido de poder fazer parte de outras políticas ou de outros encontros. Por exemplo, como pensar em levar alguém que está sob o efeito ou uso abusivo de qualquer substância, lícita ou ilícita, né? Como levar que essa pessoa trabalhe e estude? Como conseguir, então, que ela se mantenha na escola e que depois tenha alguma profissão socialmente aceita? Então, é preciso garantindo passo a passo. E eu acredito que o sucesso a gente pode observar quando há esse encontro entre as políticas públicas sociais, cada qual com a sua responsabilidade, mas todas com foco na intersetorialidade, mas também quando há o apoio da comunidade, o apoio da sociedade. Ninguém sai de um problema tão complexo sozinho. É isso mesmo. Professora, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Suas considerações foram importantíssimas. Tenho certeza que o nosso ouvinte vai sim fazer uma reflexão hoje e dizer que existe uma esperança, mas a esperança não está no governante, está na gente mesmo, viu, gente? A gente se mudar, a gente refletir, e a mudança tem que partir da gente. Obrigado, professora Gardênia, obrigado ao Emerson Cran. Infelizmente, né, Cran, o programa está chegando no final e a gente fica dever cumprido, ficou feliz. Exato, exatamente. O programa de hoje teve produção de Minéia Gomes, mesa de áudio do Ricardo Souza, direção de estúdio de Jennifer Jacob, supervisão de Fernando Kozak, gerência de rádio Jair Cardoso, apresentação de Emerson Cran e minha, Ernesto Fleury. O Conexão Ambiental termina agora, mas o seu compromisso com o equilíbrio da vida continua. A gente se encontra na próxima sexta a partir das 8 horas da noite. Fica agora com o programa Fala Goiás com Roberto Cândido aqui na Rádio Brasil Central 1270, na RBC FM. Você fica na companhia de Ernesto Fleury, que vai correndo para lá agora com o programa A Vez do Brasil. Tchau, tchau. Um grande abraço, Cran. Até amanhã, até sexta-feira. Falou! Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com a vida no planeta.